Boa noite. Estou aqui brigando com um suportezinho aqui. Brigando com o suporte aqui. Tamo junto, Chegou finalmente, aí essa o live. nosso amigo, finalmente essa live, que na verdade ela não foi planejada, e infelizmente foi por uma necessidade, né? É. Mas nós... A gente nunca planeja nada da espiritualidade, né? Tava pensando isso hoje, tá? Não liga esse barulhinho, creque, eu tô com um suporte aqui que eu comprei, horrível. Eu Tô sei como é que tentando é isso. entender ele. Aí eu tava pensando isso, exatamente isso, né? Que tudo que eu Jéssica, planejei, tudo que eu planejei hoje não foi como eu planejei, então estamos aí para isso. Boa noite, Jéssica. estamos na chuva para se molhar. Pois é, eu vou conseguir fazer suporte para um lugar. Ó, Até deixa eu te o falar. horário do pessoal entrar aí, eu consigo. Deixa eu te falar. Eu não sei se você vai se importar, mas a minha preparação aqui foi com a oração de abertura de reunião mediúnica, tá? Certo. Então, eu não sei o que pode acontecer. Então, qualquer coisa aí, tamo junto. Tranquilo. Você sabe Então tá tudo que certo. aqui não tem erro. Então vamos embora. Aqui eu não sei não, mas vamos. Tô zoando. Não tem erro, digo assim, o que vier da boa É, espiritualidade é bem-vindo. quando só tá eu, 8h34. você já. Ah, já A são. gente vai enrolando aqui, vai batendo um papinho A até dar o Jéssica, horário, tá? a Jéssica comentou uma coisa fez uma pergunta lá no nosso grupo, muito interessante. Boa noite, Boa noite, Diogo. Diogo. Ela, ela perguntou, ela falou, deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Calma aí, que eu vou abrir aqui o nosso grupo para eu ler. Eu agora esqueci as palavras que ela usou. Nossa live tá agendada para as 9h45, tá, gente? Então a gente tá dando um tempinho aqui até todo mundo entrar. O Eric aparentemente saiu da live, mas ele já volta. Ele foi dar uma olhadinha em alguma coisa no grupo, no nosso grupo. Então, essa live aqui, ela surgiu com esse propósito, né, de fazermos essa corrente de oração, não só pelos nossos irmãos da Ucrânia, da Rússia, mas por todos os irmãos do planeta, por nós, que somos habitantes do planeta Terra, né? Que nós realmente estamos necessitando. Eric, você saiu Deu ruim aqui, eu não sem posso querer. minimizar a tela. Porque eu É, fui ler a pergunta. A Jéssica é, perguntou o seguinte, lá no nosso grupo. É, ela achava que, como eu acho que foi o pensamento de muita gente, que a pandemia iria unir as pessoas, né, em harmonia e paz. E por que ainda está havendo guerra? Então, Jéssica, eu queria falar um pouco sobre essa pergunta que eu achei bem legal. E é um tema bem interessante, né, porque é da atual. sim, O que acontece? A pandemia foi um acaso, né? Ela não derivou do ser humano, estritamente derivada do ser humano. Ela, até onde a gente sabe, ela não foi uma doença criada, por exemplo, como algumas que eu não vou citar para não criar muita polêmica, mas é nos piores momentos que as pessoas piores se aproveitam, eu acho, né? E eu tenho certeza absoluta que se você for olhar economicamente falando, o Vladimir Putin se aproveitou do momento onde as economias estavam enfraquecidas, ele juntou dinheiro,
foi o maior amontoante de dólar juntado pela Rússia em toda a história da humanidade, durante a pandemia, para que chegasse nesse momento de guerra, que ele pudesse se sustentar com os bloqueios comerciais que ele vai levar. Entendeu? Então, a maldade, ela é muito perspicaz. No astral, existem escolas hipnóticas, escolas para você fingir que você está transmitindo uma energia e, na verdade, está transmitindo outra. Sim. Entende? Então... Isso é uma coisa bem importante, inclusive, Eric, que você falou, porque... Boa noite, Rosaura. Oi, Rosaura. Vou precisar de você também, hein? Já vou te explicar já. Aliás, de todos os reikianos que a gente tiver no grupo, tá? Gente, isso que o Eric falou é muito importante, porque não existem colônias de estudo, reuniões de estudo apenas no plano astral, vindos dos espíritos de luz, tá? O outro lado, né, infelizmente, os nossos irmãos que estão mais atrasados, não que nós sejamos evoluídos, né, mas digamos que nós já fizemos a nossa escolha, nós já temos um lado dessa guerra espiritual aí. Mas esses irmãos que ainda estão nas trevas, eles são muito bem preparados, eles não são, assim, sem conhecimento. Muito pelo contrário, às vezes eles têm mais conhecimento do que a gente até. Então, por isso a importância da gente estudar, da gente conhecer como que funcionam os processos, da gente conhecer principalmente outras religiões, porque a partir do conhecimento vem o respeito pelo próximo, né? E a informação, ela sempre vai ser útil. A informação, ela nunca é perdida. Boa noite, Priscila, Juliana. Oi. É perfeito o que você falou. E, inclusive, tem aquilo, né? A célebre frase, o que está em cima é como o que está abaixo, assim na terra como no céu. Sim. Ela tem uma amplitude de significados tamanha que chega a esse ponto, entende? Os espíritos de luz, eles são da sabedoria do divino, eles seguem essa linha de se aproximar cada vez mais de Deus. Os espíritos que fizeram as escolhas desse lado da entre aspas, batalha, porque eu não sei se se aplica esse nome, eu não sei, essa é a particularidade minha. Eles evoluem ao ponto que os outros espíritos também evoluem, porque as capacidades de ambos são as mesmas, pelo menos as capacidades intelectuais. Porque a abertura generalizada para o conhecimento de Deus é ampla, né? Então, se Deus abre o conhecimento para mim, você que está me assistindo, o Angelita, pode acessar esse conhecimento também. Então, e ele abre para determinadas categorias. Foi até uma questão que eu dei uma puxadinha lá no grupo, numa resposta que eu dei para o Rafael, inclusive, que eu não entrei em detalhes, mas eu falei sobre a questão da memória coletiva. Pessoal, só seguinte, como nós vamos fazer uma oração, tá? Vamos aproveitar aí as boas energias, os bons fluidos, vamos colocar uma aguinha aí para acompanhar a gente, para fazer uma fluidificação da água, tá? A gente vai fazer um passe também, no final, depois que a gente terminar. Pode ser uma garrafinha de água, pode ser um copo, não importa, tá bom? Mas deixem a água de vocês aí para fluidificação no final. Tô brigando com esse negócio aqui. Ele fica soltando, não entendo esses... Vou pegar uma garrafa. Quem quiser pegar a garrafa, pode pegar a garrafa. Coloca, sabe aquele galão do filtro? Eu já vi uma vez. Obrigado, não. Eu já vi uma vez a senhora levando desse, pô. A senhora chegou com um galãozinho aqui nas coisas, envergadinho. Tadinho. Mas você sabe, uma vez eu acho que até passei para você que eu fiz estava atendendo uma irmã aí muito necessitada e foi feita a fluidificação da água para ela e acabou que toda a água da casa dela mudou o sabor, inclusive do filtro, né? Você lembra? Me lembro, você contou. Toda a água da casa dela, então foi necessário mesmo. Ela achou que era a garrafa estragada. A garrafa vai à casa. Foi necessário, gente. Não era a intenção, mas não é a gente que decide essas coisas, né? Porque deixa eu só falar sobre isso um pouquinho rapidinho, porque o que acontece? Muita gente vem falando, pô, você está fazendo tratamento comigo, inclusive hoje aconteceu, você está fazendo tratamento comigo, qual é o prazo? Meu amigo,
é um tratamento, é uma coisa contínua. É contínuo. Mas vai, desculpa. E assim, isso é muito importante também, porque assim, a gente faz o atendimento, a gente conversa muito, a gente passa muito conhecimento, né? Além das orações, além do passe, além de outros trabalhos que sejam necessários, cada um tem sua maneira de trabalhar. Não significa que a gente vai ficar a vida inteira assistindo aquele irmão necessitado, porque já foi ensinado para ele, já foi explicado, já foi conversado, ele já foi iniciado. Então, a partir do momento que ele tem condição, ele caminha sozinho com as próprias pernas. Senão, a gente também não consegue ajudar outros irmãos. Então, vamos lá, oficialmente, 21h43. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Vocês são muito necessários nesse momento. Nós precisamos de toda a energia, de toda a vibração, de paz, de luz, de amor, de união. Eu gostaria de contar com todos vocês, que nesse momento vocês se concentrem, elevem seus pensamentos a Deus, cada um dentro da tua crença, da tua religião, não importa, isso não tem importância nenhuma, nós somos todos irmãos. Eu gostaria de pedir também aos reikianos que nós temos, que nos acompanhem, enviem o reiki, não tem problema, cada um doa aquilo que tem, aquilo que é de melhor, o que importa realmente é a nossa intenção, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir agora com uma oração inicial, com todas as nossas intenções para os nossos irmãos do planeta Terra, para nós, para nossas famílias, para os nossos animais, para todos os seres vivos do planeta. Vamos iniciar agradecendo imensamente a presença desses espíritos maravilhosos de luz. E hoje eles se prontificaram a nos auxiliar nesse momento de oração. Existem muitos espíritos nesse momento que estão conectados com as nossas energias e que vão amplificar a nossa capacidade de radiação dessa energia. Eu escolhi uma prece maravilhosa para a gente iniciar, que eu acho que ela tem tudo a ver com o momento. Boa noite, Sônia, que é a prece de Caritas. Então, vamos à prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a terra a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Eric, você tem alguma questão para colocar? Você tem alguma prece que você gostaria de colocar? Eu gostaria de fazer um exercício com todo mundo aqui.
para a nossa proteção e a proteção de nossos irmãos todos encarnados. Vamos procurar nesse momento fechar os olhos, todos nós, respirar fundo 3 vezes. 1, 2, 3. Ainda com os olhos fechados, vamos imaginar o planeta Terra em um grande tubo branco, em um grande círculo branco de luz, onde os raios se confundem entre amarelo e um cinza bem clarinho, como se fosse irmão do Sol e como se fosse irradiado a todas as criaturas vivas para dentro do planeta, onde essa luz ela aprasa e abranda toda e qualquer dor, mesmo que por um momento, de todo ser existente na Terra. Vamos fazer essa mentalização por um tempo, respirando fundo 3 vezes novamente. Vamos manter essa imagem do planeta Terra brilhante, do planeta Terra se regenerando na luz branca e na luz amarela cristalina, que é a luz da paz divina de Deus. Que assim seja. Senhor Deus bondoso, nós te pedimos humildemente, Senhor, que todas as nossas forças em união, toda a nossa intenção da paz, do amor, do bem, possa socorrer os seus filhos espalhados por esse planeta maravilhoso que sofre com todas essas energias de angústia, de medo, de tristeza. Senhor, que cada um dos teus filhos nessa noite receba o amparo, receba em seu coração essa energia desse momento de união, desse momento tão importante de oração entre irmãos de todas as crenças, de diversas nacionalidades. Que o Senhor possa abrandar o coração desses senhores da guerra, que eles consigam amenizar esse sentimento de poder, esse desejo de destruição. Senhor, não permita que seja destruído tudo aquilo que criastes com tua maravilhosa benevolência. Nós te pedimos, Senhor, tende misericórdia do planeta Terra e dos filhos que nele habitam. Que assim seja. Que assim seja. Bom, eu acho que vale a pena a gente voltar àquele versículo da Bíblia. Não se pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Eu sempre gosto de lembrar dessa passagem, porque Mamon, a palavra Mamon, ela, antes de ser aquela interpretação daquela entidade, ela era, em hebraico, a gíria do momento daquele local para dinheiro, né? Então, o que na verdade está dizendo ali para a gente é: não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, né? O dinheiro, na minha visão, é uma ferramenta de subsistência e não um motivo de crença, de vivência e de qualquer outra coisa, né? E é justamente sobre isso que está se passando aquela questão, né? Todas as guerras, né? Que Sim. passa na questão da ganância. Então, eu acho que é um aprendizado bom que a gente leva disso, é que quando a gente atua pela ganância, a guerra é o único sempre caminho, e numa guerra todo mundo sempre perde, né? Então, eu Com acho que é essa a certeza. lição que a gente pode tirar desse cenário. Uma guerra, em tudo que é disputa, não existe nunca um lado vencedor. Onde há disputa, né, onde há principalmente disputa de poder, disputa de dinheiro, disputa de ego, os dois lados são devastados, são perdedores. Sempre perdedores. Sempre perdedores, porque sempre há um meio de resolução, né?
você eleva seus pensamentos e para de escutar aquela vozinha na sua mente que diz para você fazer a coisa errada, porque a gente sabe que é coisa errada. A gente Sim, começa a escutar a voz da sabedoria e o sopro dos espíritos mais iluminados. E quanto mais a gente faz esse exercício de escutar essa voz do bem, mais forte ela fica dentro de nós. E o contrário também é recíproco. com E certeza. esse extremo que está acontecendo, a gente pode ter a certeza de que as pessoas se confundiram no meio do caminho e passaram a ouvir o lado que não vale a pena ouvir. Porque se for parar para pensar, são os filhos deles, os netos deles, os sobrinhos deles e toda essa gama de pessoas que a deles é próximo ou poderiam ser próximos, que estão ou que correndo risco de vida, né? Sim, E é uma falta de sabedoria você querer guerrear com alguém, porque as perdas são exatamente essas, desse patamar, né? exatamente. Como eu coloquei, inclusive essa semana, eu fiz alguns posts no grupo, e um dos posts era justamente sobre o espírito protetor, né? Que é um amigo leal. Você pode se conectar com ele, você pode ouvir ele. Da mesma forma que nós temos ao nosso redor espíritos de luz para nos guiar, para nos ensinar, nós temos uma quantidade assim absurda, muito maior em número, de espíritos que estão, não apenas espíritos trevosos, mas principalmente espíritos que estão perdidos, né? Que não encontraram o caminho, que não têm o conhecimento. Às vezes vêm até nós muitos que desencarnaram e não têm nem sequer conhecimento de que desencarnaram, estão em uma situação de confusão mental gigantesca. E nem sempre esses irmãos eles estão interessados em fazer o mal, mas eles fazem a partir do momento que eles estão em um total desequilíbrio de energias, eles se aproximam de nós, nós começamos a absorver aquela vibração deles, né? Começamos a vibrar junto com eles. Dessa forma, nós fortalecemos eles e nos enfraquecemos. Nós fortalecemos o lado negativo deles e nos enfraquecemos, porque a gente tem o livre-arbítrio, então isso sempre vai ser respeitado. Tanto vem falar conosco, tanto vem se conectar conosco os nossos irmãos que estão perdidos, os irmãos trevosos também, né? E também vem os nossos irmãos de luz. Então cabe a cada um ouvir o lado que mais lhe atrai, que mais faz sentido, que mais tem algum significado. Então, cada um tem essa decisão, tá? Nunca que um mentor espiritual, que um irmão de luz vai interferir, vai obrigar. Gente, eu vejo algumas postagens do grupo falando questão de mentor. Ah, porque meu mentor falou isso, meu mentor falou aquilo, eu tô vendo um espírito o tempo todo atrás de mim, ele tá toda hora junto comigo falando isso de tudo que eu falo. Gente, olha, sinceramente, eu que tenho essa comunicação, o Eric também, ele vai poder afirmar. Mentor espiritual não fica 24 horas por dia colado com o assistido, com o irmão com quem ele trabalha, tá? Mentor espiritual não te fala faça isso ou faça aquilo, jamais. Muito pelo contrário, eles trazem o seu raciocínio, eles trazem a sua razão. Sempre que você vai fazer algo, eles vêm e te falam: você tem certeza disso? Mas é isso mesmo? Qual o objetivo? Para onde vai te levar? Entendeu? É assim, eles trazem o seu raciocínio. Você raciocina, você pensa e você decide. Mentor não decide por ninguém, isso não existe. E a partir do momento que você deixa de dar ouvido para ele, você pode ser médium, você pode ser médium vidente, você pode ser sensitivo, não interessa. Ele se afasta e apenas te observa, É tá? aí que Então, entra. se a pessoa tem um espírito que está ali com ela 24 horas por dia, dizendo para ela, olha, porque semana que vem fulano vai morrer, não sei quem vai acontecer isso, aquilo, cuidado, tá? É aí que entra, inclusive, o que o Kardec fala, né? Que existe uma forma de você distinguir se é um espírito de luz ou não. É pela Sim. linguagem. É pela Pela linguagem linguagem e que o pela espírito se energia, comunica, e né? pela energia.
Porque o que acontece? Os espíritos de luz têm muita coisa para fazer. Inclusive os nossos Sim. mentores, eles têm diversas milhares de missões com outras pessoas no plano espiritual, diversos Sim. cargos, e eles Existe não têm essa. a condição, é, eles não têm a condição de ficar 24 horas com a gente. Eles nos mantêm em vista por 24 horas por dia, né? Porque para espírito, Sim, parede, ligação teto é nada. energética. Isso, uma ligação energética que se dá ao nascimento. Mas ele não está do nosso lado 24 horas por dia. Quem está do seu lado 24 horas por dia está obcecado por você. Quem está obcecado é o obsessor, né? Exatamente. Então, muito cuidado. Teve uma história muito bonita que eu queria até falar, que era de uma menina que eu fiz o atendimento dela, e ela estava meio muito sofrida, coisa e tal. E a solução que eu vi ali na hora para ela era se aproximar da mentoria dela, né? Se aproximar do guardião, da guardiã dela, da mentora dela. Guardião, não, mentora. E aí a gente conseguiu hoje, ela veio me contar um sonho dela no astral que eu achei lindíssimo. Ela estava se banhando numa cachoeira e tinha um espírito de uma mulher. Ela não via mulher, não ouvia a mulher, só sentia o espírito e sabia que era uma mulher. E aí ela veio me contar o sonho, eu falei, sua mentora se apresentando. Pega essa energia boa que você sentiu, quando você precisar dela, você se focaliza nessa energia. E se você estiver realmente necessitado, seu mentor se aproxima. Sim, é É, verdade. exatamente. E todo mundo, a gente vê bastante também no grupo, né? O pessoal perguntando, como que eu faço para saber quem é o meu mentor? Como eu faço para saber qual é o nome do meu mentor? Se é homem, se é mulher? Como que eu me comunico? Gente, primeiro de tudo, não importa. Para você importa o nome, para você importa se é homem ou mulher, sabe? Para eles não importa, o que importa é a energia. No mundo espiritual não existe isso. Quem faz projeção vê muito isso. Não existe essa comunicação aqui de falar. Existe a comunicação telepática. É tudo muito telepático e às vezes nem é necessário a telepatia, apenas a conexão energética e você já entende o que o outro quer dizer. Então, é energia, nós somos energias e nós nos comunicamos dessa forma. Então, para o mentor, isso não importa, homem, mulher, isso existe aqui, isso é condição física, condição do corpo, tá? No mundo espiritual, isso é irrelevante. Para você se conectar, a tão famosa reforma íntima, né? Que não significa que hoje eu tô chutando o pau da barraca e amanhã parei, não vou fazer mais nada disso, eu vou ser outra pessoa, eu vou meditar e tal. Não é isso, reforma íntima é a Cuidado com o cada carnaval. segundo. Cuidado com o carnaval. Cuidado com o Nossa, ô carnaval. Vai época, viu? devagar. Gente, que época. Melhor nem Deixa entrar eu em dar um detalhes. exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo dessa conexão, que eu acho que é muito legal. Se você trouxer para nossa realidade, se você não consegue visualizar o astral, se você está tendo dificuldade de visualizar, eu vou trazer para o plano físico. Sabe aquela, seu melhor amigo, talvez até de adolescência, do colégio, que ele começava uma frase e você terminava essa frase? Essa é a conexão que eles usam. A gente tem Exatamente. um resquíciozinho dela aqui que acontece essas coisas. Mas lá a comunicação é daquele jeito. Entende? Não é coincidência você repetir, você terminar a frase de uma pessoa, ou saber o que ela está pensando, só gerar para ela. Não é a fisionomia física dela somente, é a energia dela vibrando. Que Sim, você já sente e já sabe o que é. exatamente. Essa conexão que existe, na verdade, entre todos nós. E quando você se concentra nisso, a grande questão é que a gente está o tempo todo preocupado com o quê? Com o trabalho, com o dinheiro, o que, que eu vou fazer amanhã, o que, que vai ser o almoço, a roupa que eu preciso comprar, o tênis que eu estou precisando. E a gente esquece do lado espiritual. A gente se conecta com tudo que é físico, com tudo que é passageiro, com tudo que é desnecessário ao espírito, e a gente não se conecta com o nosso lado espiritual. A gente não fica naquela preocupação, a não ser quem tem alguns compromissos, né, nesse âmbito espiritual, de nossa, amanhã é o dia do evangelho no lar, eu preciso já começar a me preparar hoje, ou quem é da Umbanda, amanhã é dia de gira, eu preciso já começar a me preparar, acho que é 2, 3 dias antes que eles se preparam, né, os médiuns de incorporação da Umbanda, se eu não me engano. Então,
quem está nesse trabalho tem essa preocupação, mas a maioria das pessoas não tem essa preocupação de se preparar para aquilo. Você se prepara para uma festa, você planeja roupa, você planeja maquiagem, planeja cabelo, mas você não se prepara para a sua conexão espiritual nos dias que você tem que tirar para você falar, tal dia é o meu dia de tirar para mim, de fazer esse momento de conexão espiritual. Isso não existe, gente, isso é muito importante. No caso do espiritismo, nós temos o evangelho no lar, que é muito importante. A Umbanda, eu não sei se faz o evangelho no lar, mas deve fazer. Cada religião tem, né, o seu momento, podemos chamar até de litúrgico, mas tem. Então é só questão de querer. Se Tem não porque tem, na inventa, verdade, faz todos esses aí, fala momentos assim, ó, vou fazer e são pronto. momentos de reflexão no bem e um pouco do transe mediúnico, né? Que é aquele momento que você, Sim, basicamente, você fica... É o início do transe mediúnico. Então, quando você está ouvindo uma você se missa, que prepara e você seja... sente o ambiente. Quando você está ouvindo uma missa, um sermão no espiritismo, ou então aquele ponto de Umbanda, e você fica... Bem-vindo ao Diogo, transe mediúnico. reikiano. Diogo, ó, no reiki devemos fazer o autotratamento, exatamente. O reikiano, ele tem que se auto-aplicar o reiki, ele tem que estar conectado com essa energia. Se ele não está conectado, ele não consegue transmitir. E também no passe é a mesma coisa. Se você não se conectar, você também não consegue transmitir, né, as energias através do passe. Da magia tem um círculo mágico, que é onde o mago se põe no centro e se depara com todo o invólucro dele para se reconhecer nas energias, se reconhecer o seu lugar, reconhecer o lugar de atuação. Então, essa conexão de energia em todas as áreas, ela existe. Né? Sim, existe, é necessária, é muito necessária, porque o que acontece? Nós temos essa necessidade de doar energia, de essa troca energética. Isso é muito necessário, gente. Isso faz bem, não é só espiritualmente, não, tá? Isso faz bem fisicamente. As pessoas que já têm uma certa sensitividade, uma certa mediunidade, aí não se descobriram, às vezes elas sentem aquele peso, aquele cansaço, aquele aperto, elas não sabem o que é. Sabe uma sensação de que até a tua musculatura tá pesada, tá apertada, sabe? Uma sensação, tipo assim, eu tô cheia, eu tô carregado, eu tô pesado e eu preciso aliviar. É doação. Você está com excesso de energia, você precisa doar, é necessário isso. Quem passa por esse processo, por exemplo, do reiki, e começa a trabalhar essa doação de energia, sente assim, é instantâneo, né? Porque não é só uma regra do reiki, mas é uma regra de toda a energia. Não chamaria de regra, porque regras, na verdade, são coisas que não encaixa muito bem com espiritualidade. Mas, digamos, é algo que acontece, que tudo que você doa, você recebe. Então, vamos Exatamente. praticar essa doação. E o mais... Isso mesmo, tem, Viviane. O tem enfermo um não negócio... cuida de outro enfermo, a Viviane que postou aqui, exatamente. Tem um negócio muito legal que eu gosto de fazer, eu faço com muita gente, que é a transmutação da energia. Por exemplo, aquela pessoa que vem me pedir ajuda, que está se sentindo pesada, mal, e, sabe, prostrada, com aquela coisa pesada em cima dela, aonde alguns iriam mandar tomar um banho de sal grosso, eu procuro tentar convencer a pessoa até a fazer a transmutação de energia, pegar essa energia ruim e direcioná-la para fazer um ato bom, no caso a caridade, que é o que eu costumo fazer. Então aquela pessoa que está se sentindo assim pesada, cansada, coisa e tal, pega esse sentimento e usa de força para fazer caridade. Pega esse Exatamente. sentimento, se doa para alguma pessoa que precisa do teu ouvido, cara. Sai um pouco de você e essa Exatamente energia isso. vai. Isso, As pessoas acham que caridade é doar bens, dinheiro. é doar quantias em dinheiro. E não é, caridade não é só isso. Caridade é principalmente você se doar, você estar em Uhum. doação. Tá? Então, vale ressaltar. Eu só vou ler aqui, ó. A... Diogo, nós podemos ser aquele que ajuda Jesus a transportar a sua cruz. Isso aí. Muito bem, Diogo. Cada um tem a sua visão, né, gente, dessa questão de trabalhar na seara do Cristo, trabalhar
para o bem, trabalhar para a luz. A Jéssica colocou uma questão aqui, eu vou ler a questão dela, tá? O que será pontinhos de bolinhas pequenas que aparecem de madrugada? Sempre quando estou me sentindo triste ou com a energia baixa, aparecem esses pontinhos azuis e roxos. Ficam circulando pelo quarto, não sei o que é. O Eric vai responder. Então, Jéssica, você sabe que o espírito, qualquer espírito, não está ligado a leis como a gravidade. Você sabe que tem uma galera aí em outros lugares, né? Então, pela minha experiência, de ter reconhecido o que você falou e agora já trabalhar com esses seres, é que é o formato que eles se apresentam. Eles chegam dando oi desse jeito, entende? Tanto que eu não sei, mas eu vou perguntar para você. Você não consegue adormecer depois que isso acontece? Ou você sente medo, alguma coisa do gênero? Porque pelo costume é que quando essas bolas de luz aparecem e ficam zanzando, né? Parece que tem alguém com a lanterna ali, balançando de um lado para o outro. Olha lá, se sente muito bem. São espíritos evoluidíssimos de outros lugares, de outras encarnações, de diferentes lugares. Exatamente, são outros espíritos de outras encarnações, Sírios, sei lá, Pégaso, eu também não me lembro o nome de... Sírios. Então, eles vêm, eles estão trabalhando na Terra em auxílio de cura, os arcturianos. Eles fazem esse trabalho junto com alguns médios, inclusive no astral. Né? Tem até um relato de um cara que eu segui que uma galera dessa levou ele para fazer o livramento de um pessoal que estava no umbral há anos, enfim. Ah lá, tá vendo? Estuda Ramati, você vai gostar. Ai, gente, a gente fala assim e a gente até se emociona só de falar, né, nesses seres, em como é a presença deles, porque essa presença ela é constante com a gente que trabalha com eles e assim eles são tão maravilhosos, tão puros, é uma irradiação que não existe no vocabulário terrestre, nenhuma palavra, parece que nem cabe dentro da gente a irradiação. Não cabe. Exatamente. Não cabe. Não cabe dentro da gente, tá? Não existe nenhuma palavra que seja capaz de definir, de explicar. Não existe. De tão puro que é, de tanto amor, mas de tanto amor mesmo pelo outro, pelo próximo, sabe? Esse amor que a gente precisa desenvolver. Nós estamos longe, tão longe ainda desse amor que eles têm, mas a gente precisa continuar nessa luta de desenvolver, porque a partir do momento que a gente vê um irmão em sofrimento e que a gente não tem, às vezes a gente não tem como ir lá e tirar um irmão da rua, é óbvio que não tem, né? Nem seria racional certas atitudes em relação a isso. Mas você pode orar. Você pode desejar do fundo do seu coração que ele encontre a luz, que ele melhore, que ele receba toda a proteção, todo o carinho da espiritualidade. E nisso você já está fazendo algo por ele. Às vezes muito mais importante do que o físico, porque às vezes você nem pode e nem deve tentar mudar a realidade que ele está vivendo ali, porque é aquilo que ele precisa viver, porque aquilo ali vai trazer um benefício para ele. Você pode... A pessoa que tenta às vezes mudar essa realidade, ela pode estar tirando um mérito e uma necessidade desse irmão. Mas a partir do momento que você ora, a oração ela é sábia, ela gera energia inteligente, a energia ela sabe exatamente o caminho que ela tem que tomar, você não precisa direcionar, você só precisa iniciar essa transmissão de energia, né? Você só precisa doar. É verdade. Alguma coisa a gente sempre pode fazer. Né? Nem que Diogo, seja... Muito obrigada. Gratidão. Obrigado, Diogo, é verdade. Alguma coisa a gente sempre pode fazer, nem que seja olhar com olhos amorosos, olhar com bons olhos a pessoa que está passando necessidade. E às vezes é aquele mais difícil, né? A pessoa que está fazendo uma maldade. Porque não é como um irmão que precisa de ajuda para aprender a regra de 3 do colégio. E você está na faculdade.
é a mesma coisa. A raiva, inclusive, do erro do nosso irmãozinho menor é a mesma de uma pessoa que está fazendo maldade a gente. Então, Exatamente. a benevolência que a gente pode, pelo menos internamente, fazer também é a mesma. Eu vivi uma experiência que eu acho que foi uma das coisas mais assim, lindas da minha vida mesmo, né? A gente fazia um trabalho na rua com os irmãos de rua. Nós tínhamos um grupo, eu e meu marido, nós tínhamos uma ONG, né? E em uma dessas entregas era tipo um prédio abandonado, tinha vários irmãos lá. Aí nós estávamos entregando, aí saiu uma que estava assim bem bem fraca mesmo, era uma mulher. E o meu marido levou uma marmita para ela. Aí ela olhou assim para ele e falou assim: "Você é Deus?" Que Ele lindo. falou: "Não, não sou Deus." Ela falou para mim: "Vocês são Deus hoje." Cara, foi a coisa mais incrível da minha vida, que eu nunca vou esquecer, sabe? E é isso, exatamente isso. Nós somos Deus a partir do momento que a gente coloca Ele à nossa frente, presente na nossa vida, a partir do momento que a gente tem a atitude que Ele teria, sabe? Aquela atitude de amor, de carinho, de vem aqui, meu filho, não importa o que você está fazendo, não interessa. Não escolha pessoas para você ajudar. Ajude pessoas que estão precisando de ajuda e que querem ajuda. E não pessoas que você deseja ajudar. Porque às vezes você deseja ajudar e a pessoa ela não quer a ajuda. Mas existem muitos que querem, que necessitam. E assim, é maravilhoso, sabe? A gratidão é uma coisa maravilhosa, mas também a gente tem que estar preparado para entender que nem sempre a gente vai receber a gratidão da pessoa, mas pode ter certeza que da espiritualidade ela está sempre ali, aquela presença maravilhosa, né, que incendeia a Eu, nossa alma. eu vou além, eu vou além. Eu falo, eu procuro sempre aconselhar as pessoas, e porque eu atuo dessa maneira. Eu não espero reconhecimento e gratidão de ninguém. Na Sim, realidade, eu não espero nada, de nada. Nem de um post que foi legal, nem de. Eu não quero reconhecimento. Eu quero sim, transmitir as coisas que eu acho que são do bem, que são boas, porque essas coisas não são minhas. Eu sou o portador. exatamente. A energia, nenhuma energia, é um negócio legal que eu vou falar. Nenhuma energia, seja ela de amor, seja ela de caridade, seja ela de paz, seja ela de emoção, seja ela disso, daquilo, nenhuma energia se dissipa. É um ciclo. Você transmite para alguém, aquele alguém transmite para outra pessoa e assim vai até voltar para você. A energia, Exatamente. ela é uma coisa constante, assim como a nossa camada de ozônio, ela fica rodeando, passando pela gente, por aí, por aqui. Quando a gente vibra na frequência daquela energia, a gente a sente. Seja ela de qualquer for, Exatamente. ruim, médio, boa. Então nunca É espere, exatamente faça o assim. bem sem esperar nada. Até porque a gente já tem demais, né? A gente já recebe demais, nós já somos muito abençoados. Então, É a gente verdade. não tem muito o que querer, a gente não tem muito o que pedir, a gente tem muito o que agradecer. E a gente, não, às vezes, agradece de menos ainda por tudo que a gente tem. É verdade. Então, é importante perceber essa tudo isso. Gente, quando você acorda, quando você abre os olhos e você vê o dia, você tem olhos, você está vendo o dia, mas tem outros irmãos que não, que eles não estão. Então, tem uma oração maravilhosa do Divaldo que eu não sei de cor, mas eu vou procurar e vou postar no grupo que fala exatamente isso. Agradeça pelos seus olhos e agradeça pelos olhos que não podem ver, porque um dia eles também poderão, né? Porque a limitação ela é apenas física. Então a gente tem que agradecer pelas facilidades e pelas dificuldades. Gente, quem não pegou sua aguinha ainda, ó, prepara aí, pega aí sua aguinha. E daqui a pouquinho nós vamos receber aí o auxílio dos nossos irmãos espirituais para enviar o passe magnético. E nesse momento que a gente estiver enviando o passe, eu peço também para os nossos irmãos reikianos estejam em sintonia com a gente. Vamos unir as forças. Quem é passista da passe, quem é reikiano, envia reiki, quem envia qualquer outra coisa aí do bem, sejam bem-vindos. Estaremos todos em união. Chico Xavier foi um ser humano incrível que fez o bem sem esperar nada de ninguém, inclusive que todo o dinheiro que recebia dos seus livros
eram convertidos em doações. Exatamente, Jéssica. Chico, eu acho que é um grande exemplo para nós, né? Chico, cara, falar de Chico é muito difícil. É muito difícil falar de Chico. É uma utopia, né? É um É verdade. objetivo, assim, que está muito à frente. Eu leio muito Chico, né? Inclusive, agora estou no estudo aí das obras de Chico e André Luiz. Inclusive, eu indico para todo mundo, tá, gente? São 13 livros, se eu não me engano, que se inicia com o livro O Nosso Lar. E é de uma riqueza de aprendizado, de uma riqueza magnífica, que vocês não têm noção do tanto de informação que tem ali. Importante, muito importante, não só para a parte espiritual, mas para a vida no todo. É uma coisa assim magnífica mesmo, sabe? Então eu aconselho a todos. Falando até de uma forma mais filosófica mesmo, imagina que, tudo bem, vocês estão falando sobre isso, eu acredito, mas nem tanto em tudo que vocês estão dizendo. A grande questão é que na humanidade o ser humano sempre precisou de exemplos para fazer qualquer coisa. Sim. A gente teve aí pensadores famosos, Platão, Rousseau, Diderot, isso aqui, isso aqui lá, isso aqui lá, isso aqui lá. Por quê? Porque a gente precisa de uma pessoa em determinado assunto à nossa frente para que a gente possa saber o caminho da trilha, no meio da mata. E Chico Xavier foi um deles. Você não acredita, você pode até não acreditar que o cara era médium, irmão. Mas o caminho do amor, o cara sabe. A O caminho da caridade, o cara sabe. É incontestável. A moral dele é incontestável. Podem falar que era fraude, que isso e aquilo, não tem problema, ninguém é obrigado a acreditar. Gente, mas a moral de Chico, o amor de Chico, eita, Chico foi um ser humano incrível e é um espírito de extrema luz e ainda nos auxilia. Outra coisa, gente, tudo que a gente está falando aqui, não acredita não, tá? Vai procurar, vai buscar, estuda, sabe por quê? Porque você foi feito para raciocinar, tá? Então, eu me encontro no espiritismo, o Eric hoje também, né, Eric? Mas ele já se encontrou em outros caminhos, só que não se limite, não seja limitado, Por quê? Porque, assim, cada um tem um caminho, cada um tem uma missão, sabe? Você se identifica numa vertente, o outro se identifica na outra, e assim, não existe, mas é aqui que é o certo para você crescer. Não, o certo para você crescer é onde você se identifica. O certo para você ficar é onde você chega e você fala assim, eu tô em casa, meu coração tá aqui. Esse é o certo para você, tá? Porque existem pessoas que elas têm missões maravilhosas, que elas têm crescimento espiritual gigantesco dentro da igreja evangélica. Existem pessoas que têm esse mesmo crescimento gigantesco como padre, como bispo, ou simplesmente como um servo católico, dentro da magia, dentro do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, budista. Gente, cada um tem uma missão, cada um tem um caminho, então não cabe a nós querer impor a nossa verdade. Então vai lá, estuda, encontra o teu caminho, encontra a tua luz. Com certeza vai ser muito mais útil para você do que você ficar apenas seguindo uma única linha de pensamento. Essa é a única verdade, não existe mais verdade nenhuma, não existe verdade absoluta, tá? E como o Deus Ramatiz fala também. É em movimento, é constante. Tudo se renova. E como o Ramatiz também escreveu uma carta que eu publiquei hoje no grupo, que o final dela diz o seguinte, para a gente não ser aquela tora de tronco que cai no rio e o rio leva. Ou seja, para a gente não ficar reproduzindo somente o que a gente ouviu. Para a gente ter nossos próprios fundamentos, para a gente ter nosso próprio entendimento sobre as coisas. A partir do momento que todo mundo é diferente e ninguém é igual, ninguém pensa igual, ninguém tem as mesmas condições de vida igual, o crescimento, a criação, meu Deus, quantos fatores tem para diferenciar todo mundo? Cada um tem o seu modo de evoluir e crescer na vida. Específico mesmo. Nós Entende? somos criaturas únicas. Nós estamos unidos ao todo, mas nós somos únicos. Então, vamos valorizar isso aí, né? Vamos valorizar essa personalidade de cada um, esse entendimento de cada um, essa maneira de ver. E um toque que eu vou deixar rapidinho aqui, gente, porque assim, é um assunto muito complexo. E tem muito assunto pra gente falar, né? Mas um assunto muito interessante e muito necessário, tá? Estudem. Entendam a diferença entre mediunidade e animismo. Isso é muito importante, porque tem muita gente no grupo
que, não só no grupo, né, mas no meio espírita mesmo, principalmente no meio espírita, tá? Porque eu sou espírita, mas tem coisas que eu debato mesmo, porque assim, tem gente achando que animismo é assim, é uma coisa ruim, não é legal e tal, gente. Nós somos espíritos, todos nós somos espíritos, tá? Então nós temos sim a capacidade de algumas ações que os espíritos desencarnados têm. É preciso absorver essa consciência. Eu sou um espírito. Eu possuo momentaneamente um corpo de carne, mas eu sou um espírito. Isso aqui vai acabar, tá? Isso aqui não é para sempre. Eu não sou isso aqui. Eu sou muito além disso aqui. As minhas capacidades estão muito além disso aqui. E da mesma maneira que os espíritos desencarnados, eles necessitam de nós para se manifestar, nós temos muitas vezes a capacidade de produzir essas manifestações, essas manipulações de energia, também da mesma forma nós temos. Basta apenas Muito porque muito porque somos nós que estamos no denso. Somos nós que estamos mais diretamente ligados com as energias densas do físico. Exatamente. Eles não. Eles têm essa necessidade do nosso intermédio, porque eles não conseguem se manifestar aqui na matéria sem o nosso intermédio. Nós estamos aqui com esse corpo que nos permite manifestar e emprestar, doar aos nossos irmãos que precisam realizar um trabalho aqui, né? Então, esse conhecimento é nosso, de todos. Pergunta se eles têm duplitério. Eles não têm duplitério, pô. Vai fazer graça agora. Jéssica, cada um tem o seu modo de buscar a sua evolução, conforme o grau da sua consciência, exatamente. E, Diogo, a fonte é a mesma, o amor, a energia de tudo o que é. Exatamente, a fonte é exatamente a mesma. Nós somos irmãos, para com isso de, porque meus irmãos é quem está dentro do centro espírita, meus irmãos. Não, Jesus falou alguma coisa sobre isso? Que eu saiba, não. Nem no que está na Bíblia, na Bíblia aí que todos conhecem, e nem no que está em outros escritos aí por fora. E o mais interessante é que vão me xingar pra caramba agora. Jesus era judeu, ele nem católico ele era, tá? Então, todo mundo era irmão de todo mundo para Jesus. E é isso que ele quis mostrar pra gente. Até o cara que estava chicoteando ele na cruz ali, levando a cruz para ser enterrado, né? E destacado. Esse exemplo. Jesus é um exemplo. Quem não acredita no cristianismo, né? Quem não acredita em Jesus, não tem problema nenhum. Acreditem naquilo que vocês se identificam. Mas uma coisa é inegável são os exemplos. Né? Não precisa ter o nome Jesus para existir amor ao próximo, para existir resiliência, compreensão do outro, a compreensão do todo. Né? Então, sim. E se você não acredita em religião nenhuma, é completamente ateu e caiu nessa live aí de paraquedas, preste atenção. Mesmo que nada disso seja verdade. Talvez, na hipótese de todo mundo se tratar como irmão, o mundo não ia ser melhor. Então, pois é. Muito melhor, com certeza. É só a gente ver, por exemplo, qual é a consequência que aquela atitude traz. Qual é a consequência que aquela ação traz. Por exemplo, eu não gosto de tal pessoa e tal, porque é de tal religião. Tá, mas e aí? Aquela pessoa, ela é uma pessoa melhor? Por causa da religião dela, o que ela faz leva o bem ao próximo? Tem uma frase que eu acho muito interessante, gente, que eu sei que muitos não concordam, mas se você precisa de uma religião para ser bom, você não é bom. Você é um cão adestrado, tá? Então é isso. Você não precisa de religião para ser bom. Você não precisa de religião para nada. Você precisa de espiritualidade. Você precisa de conexão com o divino, aquele que criou tudo e todos. E Deus é bom, maravilhosamente bom e justo. Então parem de reclamar e falar, eu não mereço. Merece. Eu mereço, nós merecemos, tá? A coisa tá bem feia pro nosso lado, então é melhor a gente começar a buscar essa conexão, esse amor, porque, gente, é sério. É sério o que está acontecendo no mundo físico e é muito mais sério ainda o que está acontecendo no mundo espiritual, tá? Então, vamos realmente buscar essa conexão necessária, essa oportunidade, tá? Essa grande oportunidade que nós espíritas
entendemos essa oportunidade vinda de Jesus, né? Segundo os nossos estudos, os nossos conhecimentos, foi graças à intercessão dele que nós estamos tendo mais essa oportunidade. Então não vamos desperdiçar, não. Vamos ajudar os nossos irmãos que ainda não compreenderam. Não vai querer enfiar a goela abaixo a tua fé, a tua crença, a tua religião, não. Oferece o amor. É só isso, oferece o amor. Aceitou? Maravilha! Não existe alegria maior do que ver alguém sair das sombras que acreditou no amor, porque você foi instrumento de amor, você foi médium. Isso é ser médium, tá? É uma das mediunidades mais importantes, é um dos atos mediúnicos mais importantes. Jéssica, eu acredito que no fundo a pessoa quer acreditar em algo, porque o nosso próprio espírito tem sede de buscar conhecimento e saber como começou, os famosos questionamentos filosóficos. Exatamente. E importantíssimos. Nós temos isso dentro de nós. Uma hora ou outra isso daí vai explodir. Uma hora ou outra vai vir. Mas quem eu sou? Peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? O que é isso aqui? Vai vir. Todo mundo em determinado momento, pelo menos em algum determinado momento da vida, procura uma forma de espiritualidade. Seja ela na Exatamente. evangélica, na espírita, em qualquer lugar. Sim, é isso mesmo. E eu sou muito assim, quando alguém fala, Deus abençoe, amém, responde, axé, minha irmã. Nossa, isso acontece muito na noite, né, nos Vai, atendimentos. cumprimenta as pessoas, salam Principalmente aleikum, aleikum das nossas assalam. irmãzinhas ali que trabalham na noite. Elas têm muito isso, né, de serem muito rejeitadas. Então, quando você abraça, quando você ama, você não olha para o que ela está fazendo, para a roupa que ela está vestindo, ama em dobro. Ela precisa mais, sabe? Aceita. Ela tá te oferecendo o que ela tem de bom ali. Tá te oferecendo o axé, a energia dela. O outro tá te oferecendo as bênçãos de Deus. O outro tá te dizendo namastê e tudo, sabe? Então, aceita e retribui. Porque tudo de bom que você oferece, você também recebe. E tudo que você aceita receber de bom, você expande. Né? Você expande essa energia de amor. Então é isso. Vamos ver isso a fundo? Vamos ver isso a fundo? Quando você transmite o amor, você capta aquela energia do amor, ela passa por todo o seu corpo e aí vai para sua boca falada. Por isso que você Exatamente. recebe as coisas. Porque você, além Recebe. disso tudo, E você começa a externa. vibrar naquilo. E aquela vibração, ela se linka por magnetismo a você novamente. É tudo sempre um ciclo. É, exatamente. Bom, gente, agora é 22h30. Vamos fazer as considerações finais aqui, porque daí é assim, ó, nós vamos fazer a oração final, o passe com a fluidificação, e aí eu encerro aqui, tá bom? Eric, considerações finais? Eu queria dizer que vamos aproveitar que ainda tem resquícios e um pouco da abertura do portal de ontem, perdão, que foi muito forte, muito intenso para todo mundo, deixou todo mundo meio que no estado de alfa, assim, neutralizado em algumas centenas de energias. Eu queria dizer também que está tendo um trabalho muito intenso no astral. Pô, Cadu, Cadu, cheguei nosso agora, querido, estamos nas nosso querido considerações finais. administrador. Salve, Cadu. Nunca consegui. Cadu, eu vou te ligar quando a gente for começar a live, vai dar 10 minutos antes, eu te ligo. Cadu, Vai, ó. vai ficar salvo, vou deixar salvo aqui no grupo para quem não conseguiu ver hoje, porque é muito importante, tá, gente? Lembrando que a energia não é porque a gente vai fazer. Nós fizemos, né, no início essa oração aqui pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos, não significa que fizemos agora a energia, acabou, parou ali. Não. Quem vê depois entra nessa vibração, ora também, como o Eric falou, a energia ela é contínua, ela não para, tá? Ela aumenta. Então, vocês podem fazer as suas intenções, o horário que vocês virem esse vídeo, que não tem problema nenhum, tá bom? Cadu, ajuda a gente aí. Vamos lá, fazer a oração final e vamos fazer o passe, tá? O passe coletivo, a fluidificação. Então, vamos nos conectar, vamos nos concentrar, vamos pedir aos espíritos de luz que estão conosco agora, formando essa egrégora,
que eles nos guiem, que eles nos enviem suas intuições, a todos nós, a cada um que está presente agora nessa live, que vocês possam sentir essa energia maravilhosa que faz o corpo ficar meio mole, meio sem direção, e a gente sente esse calor maravilhoso, essa sensação de que tem alguém perto da gente, e realmente tem, tá? Vocês não estão sozinhos, e alguns podem até sentir nesse momento o toque nas suas mãos, porque nós estamos todos de mãos dadas, todos unidos nessa formação desse círculo de energia que agora nós vamos enviar mais uma vez ao nosso planeta, nosso querido planeta Terra, nossa casa temporária, né, do nosso espírito, ao qual estamos ligados. Então enviamos essas vibrações de luz, de paz, de amor aos nossos irmãos, a todo o planeta, a nós mesmos, e pedimos aos espíritos de luz que nos auxiliem nesse momento, enviando fluidos magníficos, esses fluidos maravilhosos que nos enchem de amor, de gratidão, e que esses fluidos possam ser recebidos por nossos corpos físicos, por nossos corpos espirituais, também pela água, que vai ficar aí fazendo essa manutenção de energia, né, conforme nós vamos consumindo essa água, que possa trazer cura para o corpo, para o espírito. Então nós pedimos agora nesse momento esse auxílio, estendam suas mãos à frente, na intenção do planeta, na intenção de cada um de nós, que possamos receber essa energia maravilhosa, e vamos fazer essa fluidificação com a oração universal, a oração ensinada por Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Como nos é ensinado nessa oração maravilhosa, o perdão. O perdão é a chave nesse momento para todos os nossos males, para todas as nossas dores. Vamos nos perdoar. Primeiramente, vamos perdoar a nós mesmos pelos nossos erros. Errou hoje, perdoa, levanta, continua, volta amanhã. É um novo dia. Faz de novo. Tenta ser melhor. Você tem uma oportunidade nova a cada segundo que passa. Nada termina. Tudo é constante. Nem mesmo a nossa vida. Quando o corpo físico se finda, nós continuamos. Então, por que desistir? Por que olhar para trás? Por que ficar ligado e amarrado a erros do passado? Não façamos isso. Essa energia de automutilação, de autoculpa, ela impregna o planeta de uma energia muito densa, muito triste, de medo, de escuridão. Então, se perdoem, nos perdoemos, vamos nos libertar desses sentimentos de autoacusação. Então, meus irmãos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês hoje nessa live. Agradeço de forma especial a presença dos nossos irmãos espirituais, da minha querida mentora que está sempre do meu lado. Eu tive essa graça maravilhosa. Eu não sei nem como nomear isso, mas eu fico muito feliz em servir. Eu sou serva da espiritualidade, eu sou serva dos meus irmãos que necessitam de mim, e isso faz de mim uma pessoa melhor. Eu sou muito grata por isso. Agradeço de forma especial ao meu querido irmão de alma, Eric, que me auxiliou aqui hoje, né, também com esse maravilhoso guia, esse mentor que ele tem aí, que sempre nos traz mensagens maravilhosas. E o Cadu, que o Cadu, ele é um instrumento, né? Ele é a chave de tudo isso. Ele foi quem iniciou tudo isso através do AE, né? Que é o nosso irmão aí responsável pelo grupo que é tímido. Ele não gosta de se apresentar. Na verdade, essa timidez, ela pode ser traduzida como imensidão.
porque esses espíritos que eles não se apresentam, eles são tão imensos em luz que eles não querem nada para eles. Então a nossa gratidão é imensa ao mentor espiritual do grupo e a todos vocês. Dessa energia maravilhosa, dessa egrégora magnífica formada aqui esta noite. Muita paz, muita luz, muito amor. Que Deus os abençoe ricamente. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Vou ler a mensagem da Rosaura aqui para a gente concluir, tá? Que as consciências do bem se expandam em amor e mansidão. Que os seres se reconheçam como irmãos e escolham a paz. Assim é, assim está feito. Gratidão, Graças a gratidão, Deus. gratidão imensa. Melhor forma de terminar. Com certeza. Paz e luz.